Seja bem-vindo, você está no Comente Bíblia e essa semana agora nós iremos falar sobre o Império Médio-Persa, do período do Imperador Ciro até o momento em que nós chegamos no Imperador Dário. Fique à vontade e esteja conosco, nos acompanhando também no próximo vídeo, onde trataremos do mesmo assunto. Nós vamos olhar aqui, observar rapidinho um pouco da história do Ciro, para que a gente entenda o ponto em que nós estamos estudando aqui sobre o período de Dário, né? Vamos entender como é que foi essa questão do Ciro ter chegado ao poder. História. Ele foi um príncipe persa com ascendência na casa real dos Medos. Presta bem atenção. A Média e a Persa. A gente sabe que se unificaram por causa de quê? Porque o Ciro foi peça-chave para unir esses dois povos, Persa e os Medos. O Irã só é daquele tamanho porque houve essa união entre os Medos e Persas. O povo dominante do Planalto iraniano eram os Medos. Você vê que os persas é um povo pequenininho aí, essa parte amarela no mapa, enquanto que os Medos eles eram maior em número geograficamente. Depois ele conquistou também a Lídia, mas vamos ver aqui a história. Então, no nascimento dele, do Ciro, segundo Heródoto, consta que a história, o rei da Média, o rei Medo, com o nome Astíages, era avô do Ciro. Esse Astíages teve um sonho que surgia uma videira. Essa videira crescia das costas da filha dele. O nome dessa filha, Mandane, e ela era mãe do Ciro, né? A videira lançou gavinhas e envolvia toda a Ásia, e então os sacerdotes da época, né, advertiram o velho lá, o avô do Ciro, dizendo que essa videira era o Ciro, no caso recém-nascido, e que ele tomaria o lugar do velho, do avô, no caso, no trono, né, no trono da Média, e também no mundo todo. Então o rei Medo, no caso o avô dele, mandou que o mordomo que ele tinha lá matasse Ciro nas montanhas. O que acontece? O mordomo, o nome dele era Árpago, Árpago, tá? Grave esse nome. Ele se comoveu muito com a beleza da criança e entregou, ao invés de matá-lo, entregou aos cuidados de um pastor. E aí, quando o velho, o rei dos Medos, né, o avô do Ciro, descobriu a traição, Astíages esquartejou o filho de Árpago, tá? Ele mandou esquartejar o filho do Árpago, traidor, né? E o serviu em um jantar para o mordomo, no caso. O mordomo estava comendo, se alimentando da carne do próprio filho. E só soube disso só soube o que estava comendo quando trouxeram a última travessa de comida, que no caso era a cabeça do filho dele. E aí, então, você já imaginou isso? Você está se alimentando na mesa do rei, que maravilha, o rei me chamou para jantar e não sabia que estava comendo a carne do próprio filho. Só soube quando apresentou-se ali a última travessa, que no caso era a cabeça do seu filho. Então, Ciro finalmente se tornaria rei dos persas. Até então era um povo tributário dos Medos, ou seja, os persas pagavam tributo para os Medos, certo? Ele se tornou rei somente dos persas e pagava tributos para os Medos, que no caso o rei lá era avô do Ciro. Aí o que acontece? Acontece uma rebelião por causa liderada por Árpago. Quem é o Árpago? Era o mordomo do avô do Ciro. O mordomo que se alimentou da carne do próprio filho. Quando o rei velho descobriu a traição, né? Esse mordomo se revoltou e liderou contra o velho Astíages uma rebelião, né? E aí, no caso, ele levou o velho Astíages até Ciro, rei da Pérsia, e no julgamento o Ciro poupou a vida do seu avô, mas marchou para a capital da Média, no caso a capital era Ecbátana, e tomou o controle do vasto território Medo. Eita! Aí assim que tomou o controle político de toda a região,
do atual Irã, hoje chamado Irã. Conquistou também Lídia. E aí os territórios a leste da Pérsia, até o Turquestão. Que é o Turquestão? Olha aí. Turquestão. Turquestão na Ásia Central. Turquia, né, gente? Então veja bem, conquistou também a Babilônia. Essa parte em uma cor aí diferenciada era o Império Babilônico, né? Neobabilônico, vamos dizer assim, porque a Babilônia antiga, quem reinava nela era o Nimrod, né? A Neobabilônia, a Nova Babilônia, foi tomada por ele, certo? Segundo os relatos bíblicos de Isaías 45, Ciro teria recebido uma mensagem de Yahvé, no caso o Deus israelita, o Deus dos hebreus. Nessa mensagem Deus ordenava a ele a volta dos judeus para a terra deles, para Judá, a terra, né? Para Jerusalém, cidade. E aí o autor de famosa declaração que em 537 a.C., ele autorizou os judeus voltarem, regressarem para a Judéia. Aí pôs fim ao período de cativeiro babilônico. Então, uma noite, ninguém diz direito se era 5 ou 6 de outubro de 539, ele se acampou em volta da Babilônia. Aqui está falando como ele tomou a Babilônia. Essa noite, queridos, segundo o relato bíblico, foi a mesma noite em que o filho de Nabucodonosor, né? O filho de Nabucodonosor teve aquela visão da mão escrevendo na parede, seus joelhos ficaram tremendo, e aí Daniel foi chamado. É engraçado porque assim, ó, Mene é uma palavrinha pequenininha. Mene quer dizer o quê? Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Vamos traduzir melhor. Mene, acabou o seu reinado. Tá? Acabou. É o fim do seu reinado. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Ou seja, terminou o seu reinado e você vai se encontrar com Deus em falta. Em falta. Por quê? Você vacilou, né? Você se exaltou. Você foi usar uma coisa sagrada e santa para uma festa idólatra, profana, diabólica, demoníaca. E Pérez, o passinho Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Por que aos medos e persas? Porque medos, eles são bem mais numerosos, né? Você pode olhar aí pelo mapa, você vai ver. Eu já citei no vídeo anterior, se eu não me engano, ou nesse. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel um manto vermelho, sendo que ele mesmo, né, que ele não queria. Puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância do governo do reino. Agora presta bem atenção no que vem a seguir, presta muita atenção. Daniel 5, verso 30 diz: naquela mesmíssima noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto, negada. Verso 31, Dário, o Medo, presta atenção, nós estamos falando que os persas e os medos estão unidos. Dário, o Medo, apoderou-se do reino da Babilônia, né, com a idade de 62 anos. Aí, o Ciro, né, que é unido, Dário e Ciro. O Ciro entra na cidade, em 29 de outubro de 539 a.C. E termina o relato dizendo que naquela noite, né, os persas, os medos, no caso, tomaram a Babilônia. Tá bom? Veja bem, o Ciro era rei da Pérsia, tomou a Média, que era do avô dele, por causa de uma rebelião, né, que houve do mordomo do rei. Agora, Medo-Persa tomam o Império Babilônico. Tá bom? Como foi isso? Ano 539 a.C. Ele se acampou em volta da Babilônia, com o exército, né, claro. E aí os babilônios estavam festejando aquela festa, aquele banquete que o filho de Nabucodonosor estava dando, onde eles beberam, usaram os utensílios do templo trazido lá de Jerusalém, o templo de Salomão, né? Certo? Eles, de forma engenhosa, eles estavam desviando as águas do rio Eufrates para um lago artificial, e aí eles puderam atravessar o rio Eufrates com água na altura da cintura e entraram sem lutar, visto que os portões estavam abertos. Era tempo de festa, gente, que maravilha, olha aí. E aí, olha só, a Judéia, com posição estratégica, as rotas comerciais do Egito, ficou guarnecida por um povo agradecido ao Shah Aquemênidas, né? E pronta para defendê-lo, no caso. Então, a queda da Babilônia ainda lhe rendeu a lealdade dos fenícios, Ciro-Fenícios, ali é onde você fala Tiro e Sidom, aquela parte ali, né? Eles eram habilidosos na arte de navegação, né, no mar. O mundo todo conhecia a habilidade deles, então eles se tornaram tipo a marinha persa, né? Certo? Anos depois eles se tornaram responsáveis pela marinha, né?
Na Trácia, as guerras contra os gregos, eles estavam ali, sempre liderando. Então, em todas as conquistas, destacou-se a generosidade em comum no seu tempo, ao poupar, por exemplo, inimigos vencidos. Então, aquela história de Roma não destruir a cultura nem a religião dos povos, isso já foi adotado por quem primeiro o fez, no caso foi Ciro. Ele não destruía a cultura e a religião local, pelo contrário, ele colocava governadores do próprio lugar para estar dando a direção ao povo ali, certo? Diz aqui, que Ciro, na parte superior aí, Ciro também demonstrou tolerância religiosa ao manter íntimas ou intactas as instituições locais, e até cultuar os deuses da região lá onde ele conquistou. Ele entrou na Babilônia, por exemplo, na cidade de Babilônia, o Bel lá, o senhor lá, o ídolo maior lá, era Marduk, e ele fez questão de ser consagrado rei no templo de Marduk, tá? E aí ele também procurou manter todos os povos do império sob a administração de líderes locais, é o que diz aí, tá vendo aí? Bom, olha, a habilidade política de Ciro dos que sucederam ele, né, os seus imediatos, assegurou a força e a unidade de uma vasta região que ia desde a Anatólia, o que é Anatólia? Turquia, ao Afeganistão, todo mundo sabe onde está aí no mapa aí, ao Cáucaso. Cáucaso é esse aqui, Cáucaso, peraí, é a região que está entre dois mares aí, tá vendo aí? À esquerda e à direita. Bom, a Arábia também, né, e composta por uma miríade de povos diferentes, algo que jamais havia sido conseguido na história da humanidade até hoje. Se você olhar, aqui está, essa parte verde é o Império Médio Persa, mas você vê que a Pérsia aqui era pequenininho, essa parte amarelinha aqui no centro, tá vendo? Pérsia. E então eles conquistaram os Medos, e aí foi crescendo aqui a Média aqui agora no centro, e Lídia aqui para cima, foi conquistando, passou aqui toda a Turquia, tá vendo aí? Você vê que aqui essa parte mais quase marrom era o Império Babilônico, era pequeno. Eles atravessaram aqui vindo da parte leste, a parte direita, essa parte verde aí, eles atravessaram o rio Eufrates. A Babilônia foi tomada pelos Medos Persas, Damasco, Jerusalém está logo aqui, e eles chegaram até o Egito, né, depois, tá bom? Então toda essa região aqui eles dominaram geral, tá bom?